O motor do carro de Rogério Tavares roncou baixo enquanto ele estacionava na entrada lateral de sua mansão em Franca. O empresário de 42 anos suspirou, ajustando a gravata que parecia mais apertada do que o normal. A reunião em São Paulo havia sido cancelada no último minuto. Algo sobre problemas técnicos que ele nem se preocupou em entender completamente. Tudo o que queria era chegar em casa, tomar um banho quente e relaxar ao lado de Vanessa. As mãos dele tremeram ligeiramente ao pegar as chaves. Ultimamente, essa sensação estranha de confusão mental vinha se intensificando. Vanessa sempre dizia que era estresse do trabalho, que ele precisava cuidar melhor da saúde. Por isso, ela preparava aqueles suplementos vitamínicos todas as manhãs com tanto carinho. Uma esposa dedicada, pensava ele, sentindo uma pontada de culpa por às vezes questionar se realmente a amava da mesma forma que no início do casamento. Rogério desceu do BMW preto e caminhou em direção à porta lateral da casa, aquela que dava acesso direto ao escritório. Preferia evitar a entrada principal quando chegava cansado, para não incomodar Vanessa com suas preocupações empresariais. A Tavares Construções havia crescido muito nos últimos anos, e com o crescimento vinham responsabilidades que às vezes o deixavam exausto. A chave girou na fechadura, com o ruído familiar de sempre. Rogério empurrou a porta e deu 2 passos para dentro, quando sentiu uma mão firme agarrar seu pulso e puxá-lo violentamente para o lado. Antes que pudesse reagir ou gritar, encontrou-se espremido dentro do armário de produtos de limpeza, com Antônia Silva, a faxineira, pressionando um dedo contra os próprios lábios. Silêncio, ou eles vão descobrir que o senhor ouviu, sussurrou ela, os olhos arregalados de terror. O coração de Rogério disparou. Antônia trabalhava na casa há 3 anos. Uma mulher de 36 anos, sempre discreta e eficiente. Nunca a havia visto assim, com essa expressão de pânico absoluto. Ele abriu a boca para perguntar o que estava acontecendo, mas ela balançou a cabeça vigorosamente, apontando para a porta entreaberta do armário. Do escritório ao lado vinham vozes familiares. Vanessa e Marcelo, seu irmão mais novo. Finalmente conseguimos, dizia Vanessa, e havia algo diferente em sua voz. Uma frieza que Rogério nunca havia percebido antes. Dr. Augusto confirmou que os documentos estão prontos. Em 2 semanas, Rogério será declarado mentalmente incapacitado. Rogério sentiu o mundo girar. Suas pernas fraquejaram, e apenas a mão firme de Antônia em seu ombro o impediu de cair. Você tem certeza de que o plano vai funcionar? Perguntou Marcelo. Quer dizer, ele ainda parece normal na maior parte do tempo. Normal? Vanessa riu, um som cruel que fez Rogério se arrepiar. Você viu como ele anda confuso ultimamente? Esquece reuniões, perde o foco durante conversas. Os medicamentos estão funcionando perfeitamente. Medicamentos, pensou Rogério, e sua mente correu para os suplementos matinais. Antônia percebeu a compreensão em seus olhos e acenou gravemente. E depois que ele for declarado incapaz, continuou Marcelo. Depois, meu querido cunhado, disse Vanessa, e Rogério podia imaginar o sorriso venenoso em seus lábios. Nós assumimos o controle total da Tavares Construções. Você como novo presidente, eu como principal acionista. E Augusto fica com a participação minoritária que sempre quis. Augusto está mesmo apaixonado por você, riu Marcelo. 3 anos de caso secreto e ele ainda faz tudo o que você pede. Caso secreto, 3 anos. As palavras atingiram Rogério como socos no estômago. Vanessa o traía há 3 anos, justamente quando começou a tratá-lo com mais carinho, quando passou a preparar suas vitaminas com tanto zelo. O amor torna os homens tolos, respondeu Vanessa. Augusto acredita que vamos nos casar depois que eu me livrar do Rogério, mas você e eu sabemos que nossa sociedade será muito mais lucrativa. Rogério engasgou baixinho. Vanessa e Marcelo? Seu irmão e sua esposa? A traição era dupla, tripla, uma teia de mentiras que ele nunca havia suspeitado. Brindemos, disse Marcelo, e o som de taças se chocando ecoou pelo escritório. A nossa nova vida. A nossa liberdade, completou Vanessa. Antônia segurou firmemente o braço de Rogério quando ele se inclinou para a frente, zonzo.
A faxineira havia presenciado tudo isso? Por quanto tempo ela sabia? E por que havia arriscado seu emprego para salvá-lo? Os passos se aproximaram da porta, e Antônia empurrou Rogério mais para o fundo do armário, entre vassouras e baldes. O cheiro de desinfetante misturado com seu próprio suor frio criava uma atmosfera sufocante. Preciso ir para casa, disse Vanessa. Rogério deve chegar da viagem amanhã de manhã, e preciso estar lá para recebê-lo com minha cara de esposa dedicada. Cuidado para não exagerar no carinho, brincou Marcelo. Ele pode desconfiar. Depois de 5 anos fingindo amor por aquele homem entediante, posso fingir por mais algumas semanas, respondeu ela. Logo, logo estaremos livres dele para sempre. As vozes se afastaram, e Rogério ouviu a porta da frente se fechando. Antônia esperou mais alguns minutos antes de abrir o armário completamente, verificando se realmente estavam sozinhos. Senhor Rogério, disse ela baixinho, o senhor está bem? Ele saiu cambaleando do armário, as pernas bambas, a mente um turbilhão de pensamentos contraditórios. Vanessa, sua esposa de 5 anos, a mulher com quem planejara ter filhos, estava tramando sua destruição. Marcelo, o irmão caçula que ele havia ajudado a se formar em administração, que trabalhava na empresa há 4 anos, era seu inimigo. Como você sabia? Conseguiu perguntar. Antônia baixou os olhos, suas mãos trabalhadoras nervosamente entrelaçadas. Faz tempo que eu percebia coisas estranhas, senhor. A dona Vanessa sempre mandava eu limpar o escritório quando ela tinha visitas, e ela sempre preparava aqueles remédios do senhor com tanto cuidado, como se fosse algo muito especial. Remédios, repetiu Rogério, ainda em choque. Eu vi ela escondendo os frascos verdadeiros atrás dos livros, continuou Antônia, a voz trêmula. Uma vez, quando ela saiu, eu olhei. Não são vitaminas, senhor Rogério, são remédios para confusão mental, para fazer a pessoa perder a memória. A revelação foi como um murro no estômago. Todos os episódios de confusão, os momentos em que se sentia perdido durante reuniões importantes, às vezes em que esquecia compromissos cruciais, tudo fazia sentido agora. Por que você me ajudou? Perguntou ele, genuinamente confuso. Antônia hesitou, uma lágrima correndo pelo seu rosto cansado. O senhor salvou minha mãe, senhor Rogério. Há 2 anos, quando ela precisou de cirurgia no coração, apareceu um anjo que pagou tudo no hospital. Eu nunca soube quem era, mas o enfermeiro comentou que tinha sido um empresário de Franca. Depois, quando comecei a trabalhar aqui e vi como o senhor tratava todo mundo com respeito, eu suspeitei. Rogério se lembrou vagamente. Conceição Silva, uma senhora que havia desmaiado na frente de seu escritório. Ele a havia levado ao hospital. E quando soube que ela precisava de cirurgia, mas não tinha condições de pagar, resolveu o problema discretamente. Era algo que fazia com frequência. Pequenos atos de caridade que nunca comentava com ninguém. Eu devia ter falado antes, continuou Antônia. Mas quem ia acreditar na palavra de uma faxineira contra a dona da casa? Antônia, disse Rogério segurando as mãos dela, você salvou minha vida. Literalmente. O que o senhor vai fazer agora? Perguntou ela preocupada. Rogério olhou ao redor de sua própria casa, que agora parecia um território inimigo. Cada canto guardava memórias que descobria serem falsas. Cada objeto testemunhara sua ingenuidade. Não sei, admitiu. Preciso pensar. Preciso descobrir exatamente o que eles planejam, quanto tempo eu tenho. O senhor não pode ficar aqui, disse Antônia com urgência. Se eles descobrirem que o senhor ouviu, você está certa. Rogério sentiu uma determinação estranha crescendo dentro dele. Preciso sair daqui. Mas para onde? Antônia hesitou apenas um momento antes de responder. Venha comigo, senhor Rogério. Minha casa é simples, mas é segura. E minha comunidade, nós cuidamos uns dos outros. Era uma oferta improvável. O empresário rico fugindo para a periferia de Franca com sua faxineira. Mas olhando nos olhos honestos de Antônia, Rogério percebeu que ela era a única pessoa em quem podia confiar naquele momento. Temos que sair agora, disse ela. A dona Vanessa pode voltar a qualquer momento. Rogério pegou apenas documentos importantes de seu cofre pessoal, alguns valores em dinheiro que mantinha para emergências e algumas roupas básicas. Em 20 minutos, estava seguindo Antônia pela porta dos fundos, deixando para trás a vida que pensava conhecer.
Durante o trajeto até o bairro onde ela morava, Rogério tentou processar tudo. Os últimos meses faziam sentido agora. A crescente confusão mental, os esquecimentos, a sensação de estar perdendo o controle. Vanessa havia sido paciente, meticulosa em sua traição. E Marcelo, seu próprio irmão. Senhor Rogério, disse Antônia enquanto caminhavam pelas ruas simples de seu bairro, o senhor vai precisar confiar em mim agora. Minha família, meus vizinhos, eles são pessoas boas, mas vão estranhar. Conte-lhes a verdade, respondeu ele, ou pelo menos parte dela, que eu estou passando por um momento difícil e preciso de um lugar seguro para ficar. A casa de Antônia era pequena, mas limpa, com um quintal onde sua mãe, Conceição, cultivava ervas e algumas hortaliças. A mulher de 65 anos recebeu Rogério com surpresa, mas quando Antônia explicou a situação de forma resumida, ela apenas acenou e preparou café. Filho, disse Conceição, na vida, às vezes a gente descobre que as pessoas em quem mais confiamos são as que mais nos traem. Mas isso não significa que não existam pessoas boas no mundo. Naquela primeira noite, deitado em um colchão improvisado na sala pequena, Rogério olhou para o teto e tentou planejar seus próximos passos. Tinha recursos, tinha conhecimento, tinha contatos, mas também tinha inimigos poderosos que pensavam que ele era um alvo fácil. Eles estavam errados. Pela primeira vez em meses, sua mente estava completamente clara. Sem os medicamentos que Vanessa lhe dava, conseguia pensar com nitidez. E o que pensava era em injustiça, em descobrir exatamente até onde ia a traição, quantas pessoas estavam envolvidas e como poderia provar tudo. Vanessa e Marcelo achavam que haviam vencido. Mas o jogo estava apenas começando. Rogério acordou com o som de vozes alegres vindas da cozinha e o aroma de café forte misturado com pão caseiro. Por um momento, confuso entre o sono e a vigília, achou que estava em algum hotel durante uma viagem de negócios. Então a realidade o atingiu como uma onda fria. A traição de Vanessa, a conspiração de Marcelo, sua fuga da própria casa. Levantou-se do colchão improvisado e olhou pela pequena janela da sala. O sol já estava alto, e pelas ruas do bairro Vila São José, crianças brincavam enquanto mulheres penduravam roupas nos varais. Era um mundo completamente diferente daquele em que vivia, onde portões automáticos e câmeras de segurança mantinham a vida privada bem distante dos vizinhos. Bom dia, filho, disse Conceição ao vê-lo entrar na cozinha. A mulher estava mexendo uma panela no fogão, enquanto Antônia arrumava a mesa com simplicidade, que parecia luxuosa em sua naturalidade. Bom dia, dona Conceição. Espero não estar atrapalhando sua rotina. Atrapalhar nada, respondeu ela com um sorriso. Faz bem ter movimento na casa. E pelo jeito, você vai precisar de todas as forças para o que vem pela frente. Antônia serviu o café em canecas de alumínio, acompanhado de pão de açúcar que Conceição havia feito ainda de madrugada. Rogério provou e se surpreendeu com o sabor autêntico, totalmente diferente dos croissants sofisticados que costumava tomar no café da manhã. Antônia me contou que você está passando por problemas, disse Conceição, sentando-se à mesa. Família é uma coisa complicada mesmo. Às vezes quem deveria nos proteger é quem mais nos machuca. As palavras da idosa foram diretas ao ponto, e Rogério percebeu que Antônia havia contado apenas o essencial, que ele descobrira uma traição familiar e precisava de tempo para reorganizar a vida. A senhora tem razão, respondeu ele. Eu confiava cegamente nas pessoas erradas. Mas agora você está aqui, interveio Antônia. E aqui todo mundo cuida de todo mundo. Enquanto precisar, pode ficar. Após o café, Antônia se preparava para sair para o trabalho em outras casas. Rogério lembrou-se de que ela havia abandonado seu emprego na mansão para protegê-lo, perdendo uma fonte de renda importante. Antônia, você não pode mais trabalhar na minha casa, disse ele, e por minha causa está perdendo dinheiro. Não se preocupe com isso agora, senhor Rogério. O importante é o senhor ficar seguro. Não, insistiu ele. Você me salvou e não vou deixar que seja prejudicada. Aqui. Ele tirou da carteira algumas notas. Isto cobre seus próximos meses de trabalho. Antônia hesitou, mas Conceição interveio com sabedoria. Aceita, filha. O homem está oferecendo uma ajuda justa pelo que você fez.
E vocês dois vão precisar trabalhar juntos para resolver essa situação. Enquanto Antônia saía para seus outros trabalhos, Rogério ficou com Conceição, que parecia entender perfeitamente a gravidade da situação, mesmo sem conhecer todos os detalhes. Filho, posso dar um conselho de quem já viveu muito? Disse ela, descascando legumes para o almoço. Às vezes, a vida nos tira tudo para nos mostrar o que realmente importa. Você perdeu a confiança na sua família, mas ganhou algo que não tinha antes. A chance de descobrir quem você realmente é quando tira toda essa roupa social. As palavras de Conceição tocaram em algo profundo. Rogério começou a ajudá-la na cozinha, uma atividade que nunca havia feito em sua vida adulta. Suas mãos, acostumadas apenas a assinar contratos e apertar mãos em reuniões, agora descascavam batatas e lavavam verduras. Dona Conceição, posso usar o telefone para fazer algumas ligações? Preciso me organizar sem que certas pessoas saibam onde estou. Claro, filho, mas cuidado para não se expor. Rogério ligou primeiro para seu contador pessoal, um homem de confiança que trabalhava independentemente da empresa. Senhor Tavares, que bom que ligou. Estava tentando falar com o senhor há dias. Tem algumas movimentações estranhas nas contas da empresa. Que tipo de movimentações, seu Joaquim? Transferências que não batem com os projetos que conheço, e tem 3 cheques de valores altos assinados pelo seu irmão para fornecedores que nunca ouvi falar. Pode me mandar uma relação detalhada, mas não envie para meu endereço habitual. Rogério deu o endereço de uma loja de fotocópias próxima ao bairro de Antônia, onde poderia retirar os documentos sem ser rastreado. A segunda ligação foi para Zé Carlos, um dos pedreiros mais antigos da empresa, homem honesto que sempre respeitara Rogério pela forma como tratava os funcionários. Seu Rogério, nossa, que bom ouvir sua voz. Tá todo mundo preocupado aqui. Seu Marcelo disse que o senhor estava doente, meio confuso da cabeça, sabe? Mas eu não acreditei muito, não. Por que não acreditou, Zé Carlos? Ué, patrão, o senhor sempre foi o cara mais centrado que conheci. E outra, o senhor lembra daquela obra da Vila Industrial que o senhor aprovou pessoalmente? Pois é, seu Marcelo está dizendo que o senhor nem se lembra dela, que foi um engano. Mas eu estava lá quando o senhor conversou com a dona Marisa sobre cada detalhe da casa dela. Mais uma peça do quebra-cabeças se encaixava. Marcelo estava usando a suposta confusão mental de Rogério para cancelar projetos aprovados, provavelmente desviando os recursos para outras finalidades. Zé Carlos, preciso que você faça algo por mim, mas com muito cuidado. Pode falar, patrão. Anote tudo o que meu irmão andar fazendo de diferente. Projetos cancelados, fornecedores novos, qualquer coisa estranha. Mas não conte para ninguém que falei com você. Pode deixar, seu Rogério. A gente sabe quem é quem aqui. Durante a tarde, Rogério caminhou pelo bairro com Conceição, que fazia questão de apresentá-lo aos vizinhos como um amigo da Toninha que está passando uns dias aqui. A recepção foi calorosa e sem perguntas indiscretas. Seu Nivaldo, aposentado da construção civil, o cumprimentou com respeito natural. Dona Marlene, que cuidava da pequena mercearia da esquina, ofereceu refrigerante gelado sem querer nada em troca. Aqui é assim mesmo, explicou Conceição enquanto voltavam para casa. A gente não tem muito, mas divide o pouco que tem. É diferente do mundo de onde você vem? Muito diferente, admitiu Rogério. No meu mundo, as pessoas têm muito, mas raramente dividem. Quando Antônia chegou do trabalho no fim da tarde, encontrou Rogério ajudando sua mãe a preparar o jantar. Ele havia aprendido a picar cebola sem chorar tanto e conseguido fazer um refogado básico para acompanhar o frango. Nossa, senhor Rogério, o senhor cozinha? Estou aprendendo, respondeu ele, sentindo uma satisfação estranha com a conquista simples. Sua mãe é uma professora paciente. Durante o jantar, Rogério contou sobre as ligações que havia feito, sem entrar em detalhes que pudessem preocupar demais as duas mulheres. O que o senhor descobriu? Perguntou Antônia. Que a traição é ainda maior do que eu imaginava. Meu irmão está desviando dinheiro da empresa há tempos, usando minha suposta confusão mental como desculpa para cancelar projetos e contratos. E agora? Agora preciso juntar provas. Mas fazer isso sem me expor vai ser complicado. Senhor Rogério, disse Antônia hesitante, eu gravei algumas conversas. Ele parou de comer e olhou diretamente para ela. Como assim?
Nos últimos 2 meses, quando eu percebia que a dona Vanessa estava agindo estranho, eu comecei a gravar com meu celular. Não é nada profissional, mas tem algumas coisas que podem ser úteis. Conceição sorriu orgulhosa da filha. Menina esperta. Sempre soube que você era inteligente. Antônia pegou um celular antigo e mostrou vários arquivos de áudio. Tem uma conversa da dona Vanessa com aquele doutor que vem sempre à casa. Eles falavam sobre uns papéis, sobre o senhor ficar confuso. Rogério ouviu alguns trechos e sentiu o estômago apertar. A voz de Vanessa discutindo friamente os detalhes de como fazê-lo parecer incapaz mentalmente. Doutor, Augusto explicando como os medicamentos afetariam gradualmente sua capacidade de concentração e memória. Isso é uma prova importantíssima, Antônia. Você pode ter salvado não apenas minha vida, mas também minha empresa e meus funcionários. Naquela noite, depois que Conceição se recolheu, Rogério e Antônia ficaram conversando na pequena varanda da casa. O clima estava agradável e o movimento tranquilo do bairro contrastava drasticamente com o isolamento de sua mansão. Posso fazer uma pergunta? Disse Antônia. Por que o senhor ajudou minha mãe naquela época? O senhor nem nos conhecia. Rogério pensou um momento antes de responder. Meu pai sempre me ensinou que quem pode ajudar e não ajuda é tão culpado quanto quem faz o mal. Quando vi sua mãe precisando de ajuda, só fiz o que achava certo. Mas a maioria das pessoas ricas que conheci não pensa assim. Talvez eu não fosse tão rico quanto pensava, refletiu ele. Rico de dinheiro, mas pobre de verdade e de relacionamentos reais. Aqui, em um dia, senti mais acolhimento genuíno do que em anos na minha vida anterior. O senhor não é como eu imaginava que fosse um patrão, disse Antônia sinceramente. A dona Vanessa sempre falava que o senhor era difícil, complicado, que ela tinha que ter paciência com seus problemas. Mais uma mentira, suspirou Rogério. Ela estava construindo uma narrativa para justificar o que planejava fazer. E agora? O que vamos fazer com essas gravações? Primeiro, vamos fazer cópias e guardar em lugares seguros. Depois, preciso descobrir exatamente quando eles pretendem executar o plano para me declarar incapaz. Se eu tiver essa informação, posso me preparar melhor. Tenho uma ideia, disse Antônia. Tenho uma prima que trabalha para o Dr. Augusto, fazendo limpeza no consultório dele. Posso conversar com ela, ver se ela descobre alguma coisa. Rogério olhou para essa mulher corajosa, que havia arriscado tudo para salvá-lo. Antônia não era apenas a faxineira honesta que ele pensava conhecer. Ela era inteligente, observadora, e estava se mostrando uma aliada mais valiosa do que qualquer advogado caro ou consultor empresarial que já havia contratado. Antônia, disse ele, eu não sei como vou retribuir tudo o que você está fazendo por mim. Não precisa retribuir nada, Sr. Rogério. A gente faz o certo porque é certo, não porque espera algo em troca. Foi isso que o senhor fez pela minha mãe, e é isso que estou fazendo pelo senhor. Pela primeira vez em muito tempo, Rogério se sentiu verdadeiramente protegido. Não por sistemas de segurança ou advogados, mas pela lealdade genuína de pessoas que entendiam o valor da justiça e da gratidão. 3 dias haviam se passado desde que Rogério começou sua nova vida na Vila São José. Na manhã desse 3º dia, ele acordou sentindo a mente mais clara do que havia experimentado em meses. Os efeitos dos medicamentos que Vanessa lhe dava estavam completamente eliminados de seu organismo, e pela primeira vez conseguia pensar com total nitidez sobre sua situação. Conceição já estava na cozinha preparando o café quando ele se levantou. A rotina simples da casa estava se tornando reconfortante. Acordar com o som dos pássaros, tomar café caseiro, ajudar nas tarefas domésticas que nunca havia feito antes. Bom dia, filho, cumprimentou Conceição. Antônia saiu cedo para encontrar a prima dela. Disse que voltava antes do almoço com novidades. Rogério acenou, servindo-se do café forte que havia aprendido a apreciar. Dona Conceição, posso perguntar uma coisa? A senhora não acha estranho ter um desconhecido na sua casa? A mulher riu baixinho enquanto fritava ovos. Filho, quando você vive mais de 60 anos, aprende a ler as pessoas. E você tem olhos de homem bom, mesmo carregando essa tristeza toda. Como a senhora pode ter tanta certeza?
Pelos pequenos gestos, respondeu ela, virando os ovos com cuidado. Você ajuda sem que ninguém peça, agradece por cada coisinha. E ontem, eu vi você dando dinheiro para o menino do seu Nivaldo comprar material escolar. Gente ruim não faz essas coisas quando ninguém está vendo. Rogério se lembrou do garoto de 10 anos que havia encontrado na mercearia da esquina, olhando com tristeza para os cadernos que não podia comprar. Sem pensar muito, havia entregado o dinheiro suficiente para o material e pedido segredo. A senhora viu? Mãe vê tudo, filho, e o menino não consegue guardar segredo. Chegou em casa pulando de alegria, dizendo que um anjo havia aparecido na mercearia. Durante a manhã, Rogério decidiu caminhar pelo bairro para conhecer melhor o ambiente. A Vila São José era um lugar onde todos se conheciam, onde as portas ficavam abertas e os vizinhos conversavam por cima dos muros baixos. Era o oposto completo de seu condomínio fechado, onde raramente cumprimentava os vizinhos. Na pequena padaria da rua principal, conheceu seu Osvaldo, um homem de 50 anos que havia trabalhado na construção civil a vida inteira e agora vendia pães caseiros com a esposa. Você é o amigo da Toninha, né? Disse Osvaldo, enquanto embrulhava alguns pãezinhos. Ela comentou que você está meio desempregado. Se quiser, tem um pessoal da construção que sempre precisa de ajuda em obras pequenas. A oferta surpreendeu Rogério. Trabalho braçal, algo que nunca havia considerado, mas que agora parecia uma possibilidade interessante para se manter ocupado e ganhar algum dinheiro sem levantar suspeitas. Que tipo de trabalho? Reforma, pintura, serviços gerais, nada muito complicado, mas honesto. O pessoal é gente boa, trabalha direito. Posso pensar no assunto? Claro. Se decidir, fala com o Kleber. Ele mora ali na Casa Azul da esquina. É o encarregado do grupo. Quando Antônia voltou para o almoço, seus olhos brilhavam com a satisfação de quem havia descoberto informações importantes. Consegui, disse ela, assim que entrou em casa. Minha prima Rosa trabalha no consultório do Dr. Augusto há 2 anos, e ela ouviu muita coisa. Os 3 se sentaram à mesa da cozinha, enquanto Antônia relatava suas descobertas. Primeiro, a Rosa confirmou que o doutor anda muito nervoso ultimamente. Ela disse que ele recebe ligações da dona Vanessa quase todo dia, sempre falando baixo e fechando a porta do consultório. E o que mais? Perguntou Rogério, ansioso. Tem uma pasta no arquivo dele com o nome do senhor. Rosa viu quando estava limpando a mesa dele. Dentro da pasta tem uns papéis médicos, mas também tem fotos. Fotos? Fotos do senhor parecendo confuso, desorientado. Rosa disse que parecem ter sido tiradas sem o senhor saber. Rogério sentiu um frio na espinha. Vanessa havia documentado fotograficamente os efeitos dos medicamentos que lhe dava, criando evidências falsas de sua suposta incapacidade mental. Mas tem mais, continuou Antônia. A Rosa ouviu uma conversa entre o doutor e sua secretária. Eles estão planejando uma consulta especial para a próxima semana. Uma consulta onde vão declarar oficialmente que o senhor não tem mais condições de administrar seus negócios. Próxima semana? Rogério calculou mentalmente. Isso me dá poucos dias para agir. E tem outra coisa, acrescentou Antônia hesitante. A Rosa disse que ouviu o doutor falando no telefone sobre uma clínica particular, um lugar onde pessoas ricas ficam internadas quando a família quer se livrar delas. O silêncio que se seguiu foi pesado. Conceição balançou a cabeça com tristeza, e Rogério sentiu uma mistura de raiva e determinação crescendo em seu peito. Eles não querem apenas me tirar da empresa, murmurou ele. Querem me isolar completamente. Mas agora sabemos o plano deles, disse Antônia, e temos as gravações. Isso deve servir para alguma coisa, não? Serve, mas preciso de mais provas, e preciso de uma estratégia para me proteger quando eles descobrirem que eu sei de tudo. Após o almoço, Rogério decidiu aceitar a proposta de trabalho de seu Osvaldo. Procurou Kleber na Casa Azul da esquina e foi recebido por um homem de 40 anos, corpo forte moldado por anos de trabalho pesado. Então você quer trabalhar com a gente? Perguntou Kleber, avaliando Rogério com olhos experientes. Preciso me ocupar com alguma coisa e sempre tive curiosidade sobre o trabalho na construção. Você tem experiência? Não muita, respondeu Rogério honestamente.
Mas aprendo rápido e não tenho preguiça de trabalho pesado. Kleber sorriu. Gosto da sinceridade. Amanhã de manhã tem uma reforma na casa da dona Eunice, ali na rua de baixo. Se aparecer às 7 horas, pode começar comigo. O pagamento é por dia trabalhado. Obrigado pela oportunidade. Só uma coisa, disse Kleber, ficando mais sério. Aqui a gente trabalha direito, sem pressa, mas sem corpo mole. E todo mundo se respeita, independente de onde veio ou para onde vai. Naquela tarde, Rogério voltou ao centro da cidade para buscar os documentos que seu contador havia preparado. A lista de movimentações financeiras suspeitas era ainda mais extensa do que imaginava. Marcelo havia criado empresas fantasma, desviado recursos de projetos reais e até mesmo vendido equipamentos da construtora sem autorização. De volta à Vila São José, encontrou Antônia ajudando a organizar uma pequena festa junina que aconteceria no final de semana na pracinha do bairro. É tradição nossa, explicou ela enquanto amarrava bandeirinhas coloridas. Todo ano a comunidade se junta para fazer uma festa para as crianças. Posso ajudar? Claro. Estamos precisando de alguém para ajudar a montar as barracas. Rogério passou o resto da tarde ajudando os vizinhos a preparar a festa. Carregou madeira, montou estruturas, ajudou a decorar o espaço. Suas mãos, acostumadas apenas a apertar mãos e assinar documentos, agora trabalhavam com martelo e pregos. Você pega rápido, comentou seu Nivaldo, vendo Rogério fixar uma lona com eficiência. Tem jeito para a coisa. Durante o trabalho, Rogério conversou com diversos moradores do bairro. Conheceu Dona Fátima, que fazia doces caseiros para vender na festa. Conversou com João, mecânico aposentado, que consertava bicicletas de graça para as crianças da comunidade. Ouviu as histórias de vidas simples, mas dignas, de pessoas que encontravam alegria nas pequenas coisas. Sabe o que eu mais gosto nessas festas? Disse Dona Marlene, enquanto organizava as mesas. É ver todo mundo junto, rico ou pobre, novo ou velho, todo mundo se divertindo igual. Rico ou pobre? Perguntou Rogério, curioso. Ah, sempre aparecem uns visitantes de fora, gente de mais posses que vem ver a festa. E sabe o que acontece? No final da noite, tá todo mundo igual dançando quadrilha e comendo pamonha. Quando anoiteceu, Rogério estava exausto, mas era um cansaço diferente do estresse empresarial. Era o cansaço físico de quem usou o corpo para criar algo concreto, visível, útil. Durante o jantar, ele contou para Conceição e Antônia sobre seu primeiro dia como trabalhador braçal. Amanhã vou começar a trabalhar com Kleber em uma reforma, disse ele. Nunca pensei que fosse gostar de trabalho manual. Trabalho honesto sempre dá satisfação, comentou Conceição. Não importa se é com a cabeça ou com as mãos. E isso vai ajudar o senhor a passar despercebido, acrescentou Antônia. Ninguém vai procurar um empresário rico no meio de uma equipe de pedreiros. Mais tarde, quando estavam sozinhos na varanda, Antônia mostrou a Rogério mais algumas gravações que havia feito nos últimos dias de trabalho na mansão. Esta aqui é interessante, disse ela, tocando um arquivo. É a dona Vanessa falando com seu Marcelo sobre dividir os bens depois que o senhor fosse internado. A voz de Vanessa soava calculista e fria. A casa eu vendo. É muito grande e chamativa para nossos planos. Com o dinheiro compramos algo menor e mais discreto. O importante é liquidar tudo antes que alguém faça perguntas. E os funcionários da empresa? Perguntava Marcelo na gravação. Demitimos os mais antigos. Eles são leais ao Rogério e podem causar problemas. Ficamos só com quem aceita a nova gestão sem questionar. Rogério fechou os punhos ao ouvir isso. Vanessa e Marcelo planejavam destruir não apenas sua vida, mas também o sustento de dezenas de famílias que dependiam da Tavares Construções. Eles vão demitir pessoas que trabalham comigo há anos, murmurou ele. Zé Carlos tem 3 filhos pequenos, Dona Lourdes é viúva e sustenta a mãe doente. Como podem ser tão cruéis? Gente assim não pensa nos outros, respondeu Antônia. Só pensam no próprio benefício. Mas eu não vou deixar isso acontecer, disse Rogério, uma determinação férrea em sua voz. Eles escolheram a guerra errada. Naquela noite, deitado no colchão da sala simples, Rogério elaborou mentalmente sua estratégia. Tinha as gravações de Antônia, os documentos financeiros de seu contador
e agora começava a entender como Vanessa e Marcelo operavam. Mas precisava de mais. Precisava de evidências irrefutáveis que expusessem toda a conspiração. E estava começando a perceber que sua maior força não estava nos recursos financeiros que ainda possuía, mas nas pessoas honestas que estava conhecendo. Zé Carlos, Kleber, Conceição e, principalmente, Antônia. Pessoas que entendiam o valor da lealdade e da justiça. A guerra estava apenas começando, mas ele não estava mais sozinho. O despertador tocou às 5:30 da manhã, mas Rogério já estava acordado, olhando para o teto e pensando em sua nova realidade. Em uma semana, havia passado de empresário próspero para trabalhador braçal fugitivo e, estranhamente, nunca se sentira tão vivo. Levantou-se sem fazer barulho para não acordar Conceição e Antônia, tomou um banho rápido e bebeu o café que ela havia deixado preparado na térmica. Às 6:45, estava na porta de Kleber, pronto para seu primeiro dia de trabalho oficial. Pontual, aprovou Kleber, carregando as ferramentas no caminhão velho, mas bem cuidado. Vamos ver se você aguenta o tranco. A obra era uma reforma na casa de Dona Eunice, uma professora aposentada que havia economizado durante anos para modernizar sua pequena residência. O trabalho envolvia quebrar uma parede interna, refazer o piso da cozinha e pintar toda a casa. Começamos pela quebra, explicou Kleber, entregando uma marreta para Rogério. Cuidado para não quebrar os canos que passam aqui dentro. Rogério pegou a ferramenta pesada e sentiu o peso nas mãos. Durante anos, a coisa mais pesada que havia levantado era uma pasta de documentos. Agora enfrentava seu primeiro desafio físico real desde a adolescência. As primeiras marretadas foram desajeitadas, mas Kleber foi paciente em suas orientações. Não força só com o braço, usa o corpo todo e mira certeiro, senão você se cansa à toa. Aos poucos, Rogério encontrou o ritmo. O movimento repetitivo da marreta contra a parede tinha algo de libertador. Cada golpe parecia quebrar não apenas o concreto, mas também os ressentimentos acumulados, a raiva contida, a frustração de ter sido traído por quem mais confiava. Tá indo bem, comentou Kleber depois de 2 horas. Para a primeira vez você tem bom ritmo. Durante a pausa para o lanche, sentados na sombra do quintal de Dona Eunice, Rogério conversou com os outros trabalhadores. Eram homens simples, honestos, que falavam com orgulho de suas famílias e projetos. Nivaldo Júnior, filho do vizinho de Conceição, estava economizando para casar. Benedito planejava abrir uma pequena oficina mecânica. Cada um tinha sonhos concretos, realizáveis, diferentes das ambições grandiosas que costumava ouvir em reuniões empresariais. E você, Rogério? Perguntou Benedito. Qual seu plano? Rogério hesitou. Seu plano era retomar sua empresa, expor a traição de Vanessa e Marcelo e buscar justiça. Mas isso soaria absurdo para seus novos companheiros de trabalho. Por enquanto, trabalhar honestamente e recomeçar a vida, respondeu ele, o que não era mentira. Bom plano, aprovou Kleber. Um dia de cada vez. Durante a tarde, enquanto misturavam argamassa para reparar o piso, Kleber contou sobre suas experiências na construção civil. Trabalhei em obra grande, sabe? Prédio de empresário rico, essas coisas. Mas prefiro trabalho pequeno, direto com o dono. A gente vê o resultado do nosso trabalho fazendo diferença na vida das pessoas. Como assim? Tipo a Dona Eunice. Ela economizou 3 anos para fazer essa reforma. Quando terminarmos, ela vai ter a casa dos sonhos dela. É diferente de construir mais um prédio para alguém que já tem 10. As palavras de Kleber tocaram em algo profundo em Rogério. Toda sua carreira havia sido focada em lucro, em crescimento, em números. Nunca havia parado para pensar no impacto humano real de seu trabalho. No fim do dia, exausto mas satisfeito, Rogério voltou para a Vila São José com um dinheiro honestamente ganho no bolso e uma sensação de realização que não experimentava há anos. Encontrou Antônia ajudando Conceição a preparar o jantar. Ela havia trazido novidades do trabalho na casa de uma família rica do centro da cidade. A patroa nova estava comentando sobre um boato que escutou no salão de beleza, disse Antônia enquanto temperava o feijão.
Parece que a esposa de um empresário importante está espalhando que o marido desapareceu e ela suspeita que ele teve um colapso nervoso. Rogério parou de lavar as mãos na pia. Que tipo de boato? Que o homem andava muito confuso, esquecendo compromissos, tomando decisões estranhas. E que um dia saiu de casa e não voltou mais. Vanessa está preparando o terreno, murmurou Rogério, criando uma narrativa para quando eu for oficialmente declarado desaparecido ou incapaz. Tem mais, continuou Antônia. A mulher comentou que a esposa já está usando roupas de luto, mas de forma discreta, como se estivesse se preparando para uma tragédia. O sangue de Rogério gelou. Vanessa estava tão confiante em seus planos que já ensaiava o papel de viúva sofredora. Naquela noite, depois do jantar, os três se reuniram na sala para ouvir mais gravações que Antônia havia feito. Uma delas revelou detalhes perturbadores sobre os planos futuros de Vanessa. O importante é não deixar rastros, dizia sua voz na gravação. Quando ele for internado, eu assumo procuração total. Aí podemos liquidar tudo sem pressa. E se alguém desconfiar? Perguntava Marcelo. Quem vai desconfiar? Augusto tem credibilidade médica. Os documentos estão perfeitos. E eu vou interpretar muito bem o papel da esposa dedicada, que tentou de tudo para ajudar o marido doente. E depois? Depois de 6 meses, ele simplesmente não resiste ao tratamento. Pessoas com problemas mentais graves, às vezes têm complicações cardíacas. Muito triste, mas natural. O silêncio que se seguiu foi denso e assombrado. Vanessa estava planejando não apenas interná-lo, mas também garantir que ele nunca mais voltasse para contar a história. Jesus Cristo, sussurrou Conceição, benzendo-se. Essa mulher é o demônio. Agora entendo por que ela me salvou, disse Antônia, olhando para Rogério com lágrimas nos olhos. Se eu não tivesse feito nada, o senhor estaria... Você me salvou a vida, respondeu Rogério segurando as mãos dela. Literalmente. Na manhã seguinte, Rogério acordou com uma determinação férrea. Enquanto se preparava para mais um dia de trabalho, elaborava mentalmente sua estratégia de contra-ataque. Tinha evidências, mas precisava de mais. Precisava descobrir exatamente quando Vanessa pretendia executar seu plano final. Durante o trabalho na casa de Dona Eunice, ele compartilhou suas preocupações com Kleber, obviamente sem revelar todos os detalhes. Imagina se você descobrisse que as pessoas mais próximas de você estão planejando te prejudicar, disse ele enquanto pintavam a parede da sala. Já aconteceu, respondeu Kleber calmamente. Meu sócio numa pequena empreiteira tentou me enganar há uns anos. Queria ficar com minha parte do negócio. E o que você fez? Primeiro juntei todas as provas. Depois, confrontei ele na frente de testemunhas. E, por fim, procurei a justiça. Não dá para lutar contra mentira com mentira. Tem que usar a verdade mesmo que seja mais difícil. As palavras de Kleber ecoaram na mente de Rogério durante todo o dia. Verdade contra mentira. Era exatamente disso que se tratava. No fim da tarde, quando chegou em casa, encontrou uma surpresa esperando por ele. Zé Carlos, o pedreiro veterano de sua empresa, estava conversando com Antônia na varanda. Seu Rogério! Exclamou Zé Carlos ao vê-lo. Que alívio encontrar o senhor são e salvo. Zé Carlos, como você me achou? A Toninha aqui entrou em contato comigo. Ela explicou que o senhor está se escondendo por causa de problemas na família. Rogério olhou interrogativamente para Antônia, que explicou. Achei que seria bom ter alguém de confiança da empresa para nos ajudar. E pelo que o senhor sempre falou, o Zé Carlos é homem de palavra. É verdade, confirmou Rogério. Zé Carlos, preciso saber. O que está acontecendo na empresa? O pedreiro balançou a cabeça com tristeza. Coisa ruim, patrão. Seu Marcelo demitiu 5 funcionários antigos semana passada, dizendo que eram gastos desnecessários. E tem um monte de projeto novo que ninguém entende direito. Que tipo de projeto? Obras que ninguém nunca viu começar, mas que estão consumindo muito material. E tem fornecedores novos que chegam, descarregam coisa e vão embora. Muito estranho. E a dona Vanessa? Ela tem aparecido na empresa quase todo dia, mexendo nos computadores, organizando papéis. Diz que está ajudando enquanto o senhor está doente. Zé Carlos entregou uma pasta para Rogério. Trouxe umas coisas que achei que o senhor ia querer ver.
Notas fiscais, contratos, essas coisas. Peguei cópia escondido. Rogério folheou os documentos e encontrou evidências ainda mais claras do esquema de Marcelo. Contratos fraudulentos, compras superfaturadas, projetos inexistentes cobrando valores reais. Zé Carlos, isso aqui vale uma fortuna. Por que você está arriscando seu emprego para me ajudar? O homem simples sorriu. Patrão, o senhor me deu trabalho quando eu mais precisava. Pagou o hospital quando minha mulher ficou doente. Tratou todo mundo sempre com respeito. A gente não abandona quem é gente boa na hora da dificuldade. Naquele fim de semana aconteceu a festa junina da Vila São José. Rogério ajudou a terminar os preparativos desde cedo, montando barracas, decorando o espaço, ajudando a preparar a comida típica. Nunca pensei que fosse gostar tanto de fazer pamonha, comentou ele com Antônia, enquanto envolviam a massa nas palhas de milho. O senhor tá virando um de nós, riu ela. Daqui a pouco vai estar dançando quadrilha. Quem disse que não vou? Durante a festa, Rogério experimentou algo que nunca havia sentido. O prazer simples de fazer parte de uma comunidade. Dançou quadrilha com Dona Marlene, ajudou a servir quentão para as crianças, participou das brincadeiras tradicionais. Ninguém o tratava como empresário rico ou como fugitivo em dificuldades. Era simplesmente Rogério, o amigo da Toninha que estava recomeçando a vida. Em um momento de pausa, sentado ao lado de Antônia, enquanto assistiam as crianças brincando, ele disse: "Sabe o que é irônico? Passei anos frequentando festas sofisticadas, galas beneficentes, eventos empresariais caríssimos, e nunca me senti tão em paz quanto aqui. É porque aqui é verdade", respondeu ela. "Não tem fingimento, não tem interesse escondido. As pessoas se divertem porque querem se divertir. E você, Antônia, está se divertindo?" Ela olhou para ele com um sorriso tímido. "Estou. Faz tempo que não via o senhor sorrir de verdade." Naquela noite, depois que a festa terminou e todos ajudaram a limpar a pracinha, Rogério se deu conta de uma mudança fundamental em si mesmo. Por semanas havia se sentido perdido, traído, humilhado. Agora, apesar de todos os problemas que ainda enfrentava, sentia-se mais inteiro do que havia estado em anos. "Amanhã vou começar a agir", disse ele para Antônia, enquanto caminhavam de volta para casa. "Tenho provas suficientes, tenho pessoas em quem confiar e tenho um plano." "Que tipo de plano?" "Vou usar as próprias armas deles contra eles. Se Vanessa quer jogar o jogo da manipulação e da mentira, vou mostrar para ela como se joga direito." Rogério acordou na segunda-feira seguinte com uma clareza mental que não experimentava há meses. O plano havia se formado completamente em sua mente durante a madrugada, e agora sabia exatamente o que precisava fazer. Primeiro, no entanto, tinha um compromisso com Kleber e a equipe na obra de Dona Eunice. "Mais um dia de trabalho honesto", murmurou para si mesmo enquanto se vestia com as roupas simples que havia comprado no bairro. Na obra, Dona Eunice os recebeu com café quente e bolo caseiro. A professora aposentada havia se tornado uma espécie de mãe adotiva para toda a equipe. "Rogério, você mudou muito desde que começou a trabalhar aqui", comentou ela, enquanto ele ajustava as últimas peças do piso da cozinha. "Parece mais presente, sabe?" "Como assim, Dona Eunice?" "Quando você chegou, tinha a cara de quem carregava o mundo nas costas. Agora parece mais leve, mesmo com esse trabalho pesado." As palavras da mulher o fizeram refletir. Era verdade. Apesar de toda a situação dramática que enfrentava, sentia-se mais conectado consigo mesmo do que havia estado em anos. Durante a pausa do almoço, Rogério se afastou da equipe e fez uma ligação importante. "Dr. Henrique", disse ele ao telefone. "Aqui é Rogério Tavares. Preciso de uma consulta urgente." Dr. Henrique Moraes era um psiquiatra respeitado em Franca, amigo de longa data da família Tavares. Se alguém podia contrabalançar o laudo fraudulento que Dr. Augusto estava preparando, era ele. "Rogério, que bom ouvir você." Estava preocupado com os boatos que andam circulando sobre sua saúde. "É exatamente sobre isso que preciso conversar. Pode me atender hoje à tarde?" "Claro. Mas estou vendo que você está falando de um telefone diferente." "É uma longa história, doutor. Explico pessoalmente." Após combinar o encontro, Rogério voltou ao trabalho com renovada energia.
Estava colocando seu plano em movimento. No fim da tarde, depois de se limpar e trocar de roupa, Rogério se dirigiu ao consultório de Dr. Henrique. O médico o recebeu com preocupação genuína. Meu Deus, Rogério, onde você esteve? Vanessa está desesperada, dizendo que você desapareceu há dias. Doutor, precisa se sentar para ouvir o que vou contar. Durante a próxima hora, Rogério relatou toda a história, desde a descoberta da traição até sua atual situação. Mostrou as gravações de Antônia, os documentos financeiros fraudulentos e explicou sobre o laudo psiquiátrico falso que Dr. Augusto estava preparando. Doutor. Henrique ouviu tudo em silêncio, suas expressões mudando de incredulidade para indignação conforme a narrativa progredia. Isso é monstruoso, disse ele finalmente, e completamente ilegal. Augusto pode perder o registro médico por isso. Por isso preciso de sua ajuda, doutor. Preciso de um laudo psiquiátrico legítimo que comprove minha sanidade mental. Isso não será problema. Você claramente está em plena capacidade mental. Na verdade, parece mais centrado do que da última vez que conversamos. E tem mais uma coisa, disse Rogério. Preciso que o senhor conheça a pessoa que me salvou de tudo isso. Dr. Henrique concordou em ir até a Vila São José no fim da tarde para conhecer Antônia e Conceição. E também para ouvir pessoalmente as gravações. Quando chegaram à casa simples, Conceição recebeu o médico com a hospitalidade natural que caracterizava a família. Antônia estava nervosa com a presença de alguém tão importante, mas Dr. Henrique a tranquilizou rapidamente. Senhorita Antônia, disse ele após ouvir toda a história e as gravações, a senhora é uma heroína. Sem sua coragem, Rogério poderia ter sido vítima de uma injustiça terrível. Só fiz o que era certo, doutor, respondeu ela modestamente. E isso a torna ainda mais admirável. Doutor. Henrique passou o resto da noite ajudando a elaborar uma estratégia legal para confrontar a conspiração. Ele conhecia advogados confiáveis, tinha contatos no Conselho Regional de Medicina para denunciar Dr. Augusto e podia fornecer o laudo psiquiátrico que comprovaria definitivamente a sanidade de Rogério. Mas temos que agir rápido, alertou o médico. Se eles descobrirem que você está organizando uma defesa, podem acelerar os planos. Na manhã seguinte, Rogério voltou ao trabalho na obra, mas sua mente estava focada no confronto que se aproximava. Durante a pausa do almoço, recebeu uma ligação inesperada. Senhor Tavares, disse uma voz feminina que ele não reconheceu. Sou Carla, secretária do Dr. Augusto. Preciso falar com o senhor urgentemente. Como conseguiu este número? Isso não importa agora. O que importa é que descobri algo terrível sobre meu patrão, e acho que o senhor precisa saber. Rogério combinou um encontro discreto com a secretária para o final da tarde. Carla era uma mulher de 30 anos, claramente nervosa e assustada. Dr. Augusto me pediu para falsificar datas em seu prontuário, disse ela diretamente. Quer fazer parecer que o senhor está em tratamento psiquiátrico há meses, quando, na verdade, nunca foi paciente dele. E você concordou? No começo, sim. Ele disse que era para ajudar a família do senhor a conseguir um tratamento adequado. Mas ontem eu ouvi uma conversa telefônica dele com uma tal de Vanessa e percebi que era algo muito pior. Carla entregou a Rogério cópias dos documentos originais que Dr. Augusto queria que ela alterasse, junto com as versões falsificadas. Por que está me ajudando? Perguntou Rogério. Porque meu pai foi internado contra a vontade há alguns anos, numa situação parecida. Sei como isso pode destruir uma família. E por que não posso ser cúmplice de uma coisa dessas? Com essa nova evidência em mãos, Rogério sentiu que finalmente tinha munição suficiente para confrontar seus adversários. Naquela noite, ele, Antônia e Dr. Henrique se reuniram para finalizar os preparativos. O plano era simples, mas eficaz. Confrontar Vanessa e Marcelo diretamente, na presença de testemunhas com todas as provas da conspiração. Amanhã à tarde, disse Dr. Henrique. Vou ligar para Vanessa dizendo que encontrei você e que você está disposto a se entregar para tratamento. Vou marcar um encontro no meu consultório. E quando eles chegarem lá? Perguntou Antônia. Vão encontrar Rogério completamente são, com todas as evidências da conspiração deles.
E na presença de um advogado e um investigador particular que já estão cuidando do caso. Vocês têm certeza de que isso vai funcionar? Perguntou Conceição, preocupada. Dona Conceição, respondeu Rogério. Depois de tudo o que passei, descobri que a verdade sempre vence no final. Só precisa de coragem para enfrentá-la. Na manhã seguinte, Rogério trabalhou pela última vez na obra de Dona Eunice. A reforma estava quase concluída, e a professora não cabia em si de alegria com o resultado. Vocês transformaram minha casa num sonho, disse ela emocionada. Foi um prazer trabalhar aqui, respondeu Rogério sinceramente. A senhora me ensinou muito sobre o que realmente importa na vida. Kleber se aproximou dele quando estavam guardando as ferramentas. Rogério, posso fazer uma pergunta? Você não é só um cara comum procurando trabalho, é? Rogério olhou para aquele homem honesto que havia se tornado um amigo verdadeiro. Por que pergunta? Pelo jeito que você fala, pelas coisas que sabe, pela forma como lida com as situações. E hoje você está diferente, como se soubesse que algo importante vai acontecer. Você tem razão, Kleber. Não sou exatamente quem fingi ser, mas uma coisa posso garantir. Tudo o que aprendi trabalhando com vocês foi real. O respeito, a honestidade, o valor do trabalho bem feito. Isso mudou minha vida. E você vai embora agora? Talvez. Mas se der certo o que estou planejando, vou voltar. E talvez possamos trabalhar juntos num projeto maior. Naquela tarde, doutor. Henrique ligou para Vanessa conforme combinado. Vanessa, encontrei Rogério, disse ele ao telefone, enquanto Rogério escutava na extensão. Ele está confuso, desorientado, mas disposto a aceitar ajuda. Podemos nos encontrar no meu consultório em 1 hora? Doutor Henrique, exclamou Vanessa. E Rogério podia ouvir o alívio falso em sua voz. Graças a Deus, eu estava tão preocupada. Claro que estaremos aí. Tragam também o doutor Augusto, se possível. Como ele já vinha acompanhando o caso, seria bom ter sua opinião. Perfeito. Levaremos todos os documentos necessários. Quando desligaram, Dr. Henrique olhou para Rogério com determinação. Está pronto para isso? Mais do que nunca, respondeu Rogério. Eles pensam que vão encontrar uma vítima confusa e vulnerável. Vão descobrir que criaram um adversário muito mais forte do que imaginavam. 1 hora depois, Vanessa, Marcelo e Dr. Augusto chegaram ao consultório de Dr. Henrique. Estavam todos vestidos adequadamente para a ocasião, representando perfeitamente os papéis de familiares preocupados e médico responsável. Vanessa trouxe até flores, completando a encenação da esposa dedicada e sofredora. Onde ele está? Perguntou ela, assim que entraram na sala de espera. Na minha sala, respondeu o Dr. Henrique. Mas antes de encontrá-lo, preciso conversar com vocês sobre algumas irregularidades que descobri. O trio se entreolhou, claramente desconfortável. Que tipo de irregularidades? Perguntou o Dr. Augusto, tentando manter a compostura profissional. Do tipo que pode acabar com suas carreiras e mandá-los para a prisão, disse uma voz familiar atrás deles. Vanessa, Marcelo e Dr. Augusto se viraram lentamente e se depararam com Rogério Tavares, impecavelmente vestido, completamente são, e acompanhado de um advogado e um investigador particular. Olá, querida, disse Rogério para Vanessa com um sorriso gelado. Senti saudades. O silêncio que se seguiu à aparição de Rogério foi denso e carregado de tensão. Vanessa empalideceu instantaneamente, as flores que trouxera escorrendo de suas mãos trêmulas. Marcelo deu um passo para trás, como se tivesse visto um fantasma. Dr. Augusto tentou manter a compostura profissional, mas suas mãos começaram a suar visivelmente. Rogério, sussurrou Vanessa, sua voz falhando. Onde você esteve? Eu estava tão preocupada. Preocupada, repetiu Rogério, sua voz calma, mas carregada de uma autoridade que há muito tempo não demonstrava. Interessante escolha de palavras para alguém que estava planejando minha internação forçada. Do que você está falando? Tentou Marcelo, mas sua voz saiu mais aguda do que pretendia. Você desapareceu, nós estávamos todos caladinhos, vocês três, interrompeu o Dr. Henrique, sua autoridade médica dando peso às palavras. Antes que digam qualquer coisa, saibam que este encontro está sendo gravado. Temos advogados presentes.
E todas as evidências de sua conspiração já estão documentadas. Dr. Augusto tentou uma última cartada. Henrique, não sei que história maluca o Rogério contou para você, mas ele claramente não está bem. Olhe para ele, desapareceu por semanas e está obviamente em surto. Dr. Augusto, disse o advogado. Doutor. Miranda, abrindo sua pasta. Antes que continue com essa linha de raciocínio, gostaria que explicasse estas receitas médicas falsas encontradas em seu consultório. O advogado mostrou as cópias que Carla havia fornecido, comparando os documentos originais com as versões adulteradas. E também, continuou o Dr. Miranda, gostaria que explicasse esta gravação onde discute com a senhora Vanessa os detalhes de como drogar o Sr. Tavares para simular incapacidade mental. Doutor. Henrique acionou um pequeno gravador, e a voz de Dr. Augusto ecoou claramente pela sala. Os medicamentos vão afetar gradualmente sua capacidade de concentração e memória. Em 2 semanas, ele estará confuso o suficiente para que o laudo seja aceitável. O médico tentou interromper a gravação, mas Dr. Miranda o impediu. Ainda não terminamos, doutor. Aqui temos o depoimento de sua secretária, Carla Santos, relatando como o senhor a instruiu a falsificar datas em prontuários médicos. Dr. Augusto desabou numa cadeira, o rosto nas mãos. Sua carreira médica acabara de terminar. Vanessa, percebendo que Dr. Augusto havia se rendido, tentou uma abordagem diferente. Rogério, disse ela, forçando lágrimas nos olhos. Sei que isso tudo parece terrível, mas você tem que entender. Eu só queria te ajudar. Você andava tão confuso, tão perdido. Pensei que um tratamento... Vanessa, interrompeu Rogério, sua voz contendo uma frieza que ela nunca havia ouvido antes. Você pode parar com a encenação. Nós temos gravações suas planejando exatamente como ia se livrar de mim permanentemente. Dr. Henrique acionou outra gravação, desta vez com a voz de Vanessa. Depois de 6 meses, ele simplesmente não resiste ao tratamento. Pessoas com problemas mentais graves às vezes têm complicações cardíacas. Muito triste, mas natural. Ao ouvir suas próprias palavras, Vanessa finalmente abandonou a máscara. Sua expressão se transformou numa mistura de raiva e desespero. Você não entende, disse ela, levantando-se bruscamente. 5 anos casada com você. 5 anos aturando sua dedicação obsessiva ao trabalho, sua incapacidade de ver além dos números e contratos. Eu merecia mais do que ser apenas a esposa decorativa de um empresário entediante. E por isso decidiu me drogar e me matar? Perguntou Rogério, mantendo a calma. Decidimos te substituir por alguém mais competente, disse Marcelo, finalmente encontrando coragem para falar. A empresa estava estagnada sob sua gestão. Nós tínhamos planos de expansão, visão de futuro. Visão de futuro? Repetiu o investigador particular, Sr. Costa, consultando suas anotações. Como estas empresas fantasma criadas para desviar recursos, ou estes equipamentos vendidos ilegalmente? Sr. Costa espalhou sobre a mesa fotografias, documentos fiscais e registros bancários que documentavam minuciosamente todos os desvios financeiros de Marcelo. Marcelo Tavares, continuou o investigador. Você desviou aproximadamente R$300 mil da Tavares Construções nos últimos 6 meses. Usou o dinheiro para pagar dívidas de jogo e manter um padrão de vida incompatível com seu salário. Marcelo tentou negar, mas Sr. Costa apresentou extratos bancários de contas que ele pensava serem secretas. E a senhora, Vanessa Tavares, disse Sr. Costa, virando-se para ela, transferiu ilegalmente ações da empresa para contas pessoais, falsificando assinaturas de seu marido. Impossível, gritou Vanessa. Não podem provar isso. Podemos e provamos, respondeu o Dr. Miranda. Temos perícias grafotécnicas, registros bancários e até mesmo filmagens de segurança dos bancos onde as transações foram feitas. Neste momento, a porta do consultório se abriu e Antônia entrou acompanhada de Conceição. Vanessa olhou para a ex-funcionária com uma mistura de surpresa e fúria. Você! Exclamou Vanessa. Eu devia ter imaginado que aquela faxineira intrometida estava envolvida nisso. Antônia Silva, disse Dr. Miranda, é a principal testemunha neste caso. Foi ela quem salvou seu marido,
gravou suas conversas conspiratórias e forneceu as evidências que desmascararam todo o esquema. Uma faxineira! Uma simples faxineira arruinou tudo! Gritou Vanessa, perdendo completamente a compostura. Esta simples faxineira, disse Rogério, levantando-se e caminhando até Antônia, demonstrou mais integridade e coragem do que qualquer pessoa da minha classe social. Ela me ensinou o que significa lealdade verdadeira. Rogério segurou delicadamente a mão de Antônia, um gesto que não passou despercebido por ninguém na sala. Antônia, continuou ele, olhando diretamente nos olhos dela, você não apenas salvou minha vida, você me mostrou como viver de verdade. O momento foi interrompido pela entrada de 2 policiais. Dr. Henrique ligou para nós, explicou um deles. Viemos para conduzir os suspeitos à delegacia. Doutor. Augusto se levantou voluntariamente, claramente resignado ao seu destino. Não vou resistir, disse ele. Sei que cometi um erro terrível. Marcelo tentou uma última cartada. Rogério, sou seu irmão. Não pode fazer isso comigo. Pensa na nossa família, no que papai diria. Papai, respondeu Rogério com firmeza, sempre nos ensinou que família é quem está ao seu lado nas dificuldades, não quem tenta te destruir. Antônia e Dona Conceição são mais família para mim do que você jamais foi. Vanessa, ao perceber que seria presa, partiu para o desespero total. Você vai se arrepender disso, Rogério, gritou ela, enquanto era conduzida pelos policiais. Sem mim você não é nada. Sempre foi um homem fraco, sem personalidade. Vanessa, disse Rogério calmamente, você está certa sobre uma coisa. Sem você, eu realmente não sou nada do que era antes. Sou muito melhor. Depois que os 3 conspiradores foram levados, o consultório ficou em silêncio. Dr. Henrique, Dr. Miranda, Sr. Costa, Rogério, Antônia e Conceição permaneceram sentados, processando tudo o que havia acontecido. E agora? Perguntou Conceição. O que acontece agora? Agora, respondeu Dr. Miranda, o Sr. Tavares retoma legalmente o controle total de sua empresa. Os bens que foram transferidos ilegalmente serão devolvidos. E os 3 conspiradores enfrentarão acusações criminais de fraude, falsificação de documentos e tentativa de sequestro. Sequestro? Perguntou Antônia. Internar alguém contra sua vontade usando documentos falsos é considerado sequestro pela lei, explicou o advogado. Quanto tempo eles podem pegar de prisão? Perguntou Rogério. Considerando todas as acusações e o valor do dinheiro envolvido, estamos falando de 10 a 15 anos para cada um. Rogério processou a informação em silêncio. Justiça seria feita, mas ele não sentia triunfo ou satisfação. Apenas alívio de que o pesadelo havia terminado. Doutor Henrique, disse ele, posso usar seu telefone? Preciso ligar para a empresa, tranquilizar os funcionários. A primeira ligação foi para Zé Carlos. Zé, pode reunir todo mundo amanhã de manhã? Preciso explicar algumas coisas importantes. Seu Rogério, que bom ouvir sua voz. Claro, o senhor quer que eu avise todo mundo? Todo mundo. E Zé Carlos, obrigado por tudo. Sua lealdade não será esquecida. Quando terminaram todos os procedimentos legais da tarde, já eram quase 8 horas da noite. Dr. Henrique convidou todos para jantar em sua casa, mas Antônia declinou educadamente. Preciso voltar para casa. Tem vizinhos cuidando da festa de aniversário da Dona Marlene hoje à noite, e prometi ajudar. Posso acompanhar vocês? Perguntou Rogério. Durante o caminho de volta para a Vila São José, os 3 caminharam em silêncio contemplativo. O peso dos últimos acontecimentos ainda estava sendo processado por todos. Senhor Rogério, disse Antônia finalmente, o que vai acontecer agora? O senhor vai voltar para sua vida anterior? Rogério parou de caminhar e olhou ao redor do bairro simples que se tornara seu lar temporário. As casas pequenas, os vizinhos conversando nas calçadas, as crianças brincando na rua. Tudo isso se tornara mais real para ele do que a mansão vazia onde havia vivido por anos. Antônia, disse ele, nos últimos dias aprendi mais sobre mim mesmo do que nos últimos 10 anos. Descobri que não quero voltar para a vida que tinha antes. Quero construir uma vida nova, melhor. Como assim? A empresa vai continuar, mas com uma filosofia diferente.
Vou transformá-la numa cooperativa, onde todos os funcionários tenham participação nos lucros. Vou focar em projetos que realmente melhorem a vida das pessoas, como habitação popular, reformas para famílias necessitadas. Conceição sorriu orgulhosa. Agora você está falando como gente de verdade. E tem mais uma coisa, continuou Rogério, parando em frente à casa de Antônia. Não quero fazer isso sozinho. Antônia, você me salvou em todos os sentidos possíveis. Me salvou da traição, mas também me salvou de uma vida vazia e sem propósito. Antônia o olhou com surpresa e carinho. O senhor está me pedindo? Estou pedindo para você ficar ao meu lado, não como funcionária, mas como parceira. Na empresa, na vida, em tudo. O sorriso que iluminou o rosto de Antônia foi resposta suficiente, mas ela disse: Senhor Rogério, seria uma honra. Só uma condição, disse ele sorrindo. Pare de me chamar de Senhor Rogério. Agora somos sócios. Na manhã seguinte, Rogério acordou pela última vez no colchão improvisado da sala de Conceição. Mas desta vez, não era o empresário fugitivo dos últimos dias, nem o homem traído e confuso de uma semana atrás. Era alguém completamente novo, forjado pela adversidade e moldado pela generosidade de pessoas simples que lhe ensinaram o verdadeiro valor da vida. Vestiu-se com cuidado especial. Hoje seria o dia em que retornaria oficialmente a Tavares Construções, mas não como o mesmo homem que havia saído de lá. Escolheu roupas simples, mas elegantes, um meio-termo entre o executivo que foi e o trabalhador braçal que se tornara. Nervoso? Perguntou Antônia, servindo o café da manhã. Um pouco, admitiu ele. Mas é um nervosismo bom, como quando você está prestes a fazer algo que sabe que está certo. Conceição colocou a mão no ombro dele com carinho maternal. Filho, você vai transformar aquela empresa numa coisa boa. E vai fazer isso porque aprendeu a ver as pessoas de verdade. Às 8 horas, Rogério e Antônia caminharam juntos até a sede da Tavares Construções. Era a primeira vez que ela pisava no local de trabalho, onde havia sido apenas uma faxineira invisível. Hoje, entrava como sócia e companheira do proprietário. Os funcionários já estavam reunidos no pátio da empresa quando eles chegaram. 23 pessoas que haviam trabalhado com lealdade durante anos, incertas sobre o futuro após os eventos dramáticos das últimas semanas. Zé Carlos foi o primeiro a avistá-los e correu para cumprimentar Rogério. Patrão, que alívio ver o senhor bem, disse o pedreiro veterano com lágrimas nos olhos. A gente estava com medo de que... Está tudo bem, Zé Carlos. Na verdade, está melhor do que nunca. Rogério subiu em uma pequena plataforma improvisada no pátio, de onde podia ver todos os funcionários. Ao seu lado, Antônia segurou sua mão discretamente, dando-lhe força para o que estava prestes a fazer. Pessoal, começou ele, sua voz carregando uma autoridade diferente da que costumava ter. Vocês merecem saber a verdade sobre tudo o que aconteceu. Durante os próximos 20 minutos, Rogério explicou a conspiração de Vanessa e Marcelo, a tentativa de interná-lo e como Antônia havia arriscado tudo para salvá-lo. Os funcionários ouviram em silêncio, muitos com expressões de choque e indignação. O senhor Marcelo tentou me convencer de que o patrão tinha pirado da cabeça, comentou Benedito quando Rogério terminou de falar. Mas eu nunca acreditei, o senhor sempre foi o cara mais centrado que conheci. E a dona Vanessa? Perguntou Dona Lourdes, a funcionária mais antiga da parte administrativa. Ela vinha aqui quase todo dia, mexendo nos computadores, mandando na gente como se fosse a dona. Vanessa, Marcelo e o Dr. Augusto estão presos, informou Rogério. Vão responder criminalmente por tudo o que fizeram. Um murmúrio de aprovação percorreu o grupo. Mas, continuou Rogério, levantando a mão para pedir atenção, não quero que vocês pensem que as coisas vão simplesmente voltar ao que eram antes. Eu mudei, e a empresa também vai mudar. Como assim, patrão? Perguntou Kleber, que havia sido convidado para a reunião como consultor informal. Primeiro, não me chamem mais de patrão. Meu nome é Rogério, e a partir de hoje somos todos sócios. O silêncio que se seguiu foi profundo. Os funcionários se entreolharam, tentando processar o que haviam acabado de ouvir. Como é que é? Perguntou Zé Carlos. Vou transformar a Tavares Construções numa cooperativa, explicou Rogério.
Cada um de vocês que quiser permanecer se tornará sócio cooperativado. Vão receber não apenas salário, mas também participação nos lucros proporcional ao tempo de trabalho e dedicação. Dona Lourdes levantou a mão timidamente. Isso quer dizer que a gente vai ter voz nas decisões da empresa? Exatamente. Vamos criar um conselho onde todos podem opinar sobre os rumos da construtora. Afinal, vocês conhecem o trabalho melhor do que qualquer um. A empolgação começou a crescer no grupo. Pessoas que durante anos haviam sido apenas funcionários subordinados, agora se viam como verdadeiros donos do próprio destino profissional. E a Antônia? Perguntou Dona Lourdes. Qual vai ser o papel dela? Rogério olhou para Antônia com orgulho. Antônia vai ser nossa diretora de responsabilidade social. Ela vai coordenar projetos voltados para a comunidade, habitação popular, reformas para famílias necessitadas. Mas eu não tenho estudo para isso, protestou Antônia. Você tem algo muito mais valioso, respondeu Rogério. Você tem coração, integridade e conhece as necessidades reais das pessoas comuns. Kleber se aproximou. Rogério, posso sugerir uma coisa? Que tal começarmos com um projeto piloto na Vila São José? Melhorias nas casas, reformas básicas, talvez um centro comunitário? Excelente ideia, concordou Rogério. E você toparia coordenar esse projeto conosco? Seria uma honra. Durante o resto da manhã, Rogério passou de departamento em departamento, conversando individualmente com cada funcionário, ouvindo sugestões, entendendo melhor as operações que havia dirigido à distância por tanto tempo. Na sala que antes era de Marcelo, encontrou uma bagunça de papéis e documentos mal organizados. Antônia o ajudou a separar o que era importante do que era lixo. Olha isso, disse ela, mostrando um caderno escondido em uma gaveta. Acho que são as anotações do seu irmão sobre os desvios. Rogério folheou o caderno e encontrou detalhes minuciosos de como Marcelo havia roubado da empresa durante meses. Era quase como se ele tivesse documentado seus próprios crimes. Vou entregar isso para a polícia, decidiu Rogério. Quanto mais evidências eles tiverem, melhor. Durante o almoço, Rogério e Antônia foram ao pequeno restaurante onde os funcionários costumavam comer. Era um lugar simples, com comida caseira, totalmente diferente dos restaurantes sofisticados que ele frequentava quando era casado com Vanessa. É estranho, comentou Antônia enquanto comiam. Uma semana atrás eu era só a faxineira que limpava sua casa. Agora estou aqui, como sua sócia. Não é estranho, respondeu Rogério. É justo. Você sempre foi muito mais do que uma simples faxineira. Só precisava de uma oportunidade para mostrar seu valor. E você sempre foi muito mais do que aquele empresário frio e distante que eu pensava conhecer. Eles foram interrompidos pela chegada de um homem elegante que Rogério reconheceu imediatamente. Dr. Fernando Almeida, presidente da Associação Comercial de Franca. Rogério, que alívio encontrá-lo bem, disse Dr. Fernando, apertando sua mão calorosamente. Os boatos que corriam pela cidade eram muito preocupantes. Dr. Fernando, esta é Antônia Silva, minha nova sócia e diretora de responsabilidade social. O empresário cumprimentou Antônia educadamente, mas Rogério percebeu a surpresa em seus olhos. Era óbvio que ele não esperava encontrar o dono da Tavares Construções almoçando num restaurante popular com uma mulher de origem humilde. Rogério, disse Dr. Fernando, baixando a voz. Se precisar conversar sobre questões pessoais, pode contar comigo. Sei que situações familiares podem ser muito delicadas. Obrigado, doutor, mas a situação está completamente resolvida. Na verdade, nunca estive melhor. E os planos para a empresa? Ouvi dizer que houve algumas mudanças na direção? Mudanças muito positivas, respondeu Rogério. Estamos nos transformando numa cooperativa, focando em responsabilidade social e bem-estar dos trabalhadores. Doutor. Fernando tentou disfarçar, mas era claro que considerava essas mudanças muito radicais para seus padrões conservadores de negócios. Bem, disse ele diplomaticamente, desejo sucesso em seus novos empreendimentos. Depois que Dr. Fernando saiu, Antônia comentou. Ele achou que você enlouqueceu de verdade, né? Rogério riu. Provavelmente. Para pessoas como ele,
Cuidar dos funcionários e pensar em responsabilidade social deve parecer loucura mesmo. E você se importa com a opinião dele? Um mês atrás eu me importaria muito. Hoje não. As únicas opiniões que me importam são das pessoas que realmente conhecem meu caráter. À tarde, Rogério e Antônia foram ao cartório para começar os procedimentos legais de transformação da empresa em cooperativa. Era um processo complexo, mas o advogado doutor Miranda havia preparado toda a documentação necessária. Senhor Tavares, disse o tabelião, o senhor tem certeza desta decisão? É um passo muito radical e irreversível. Tenho absoluta certeza, respondeu Rogério. É a decisão mais certa que já tomei na vida. No fim da tarde, eles voltaram à Vila São José, onde encontraram a comunidade em festa. A notícia de que Rogério havia retomado o controle da empresa e decidido investir em projetos sociais no bairro havia se espalhado rapidamente. Rogério, chamou seu Nivaldo, vim te dar os parabéns e dizer que se precisar de ajuda para qualquer projeto aqui no bairro pode contar comigo. E comigo também, disse Dona Marlene. A gente sabe trabalhar em equipe aqui. Durante a noite, na varanda da casa de Conceição, Rogério e Antônia conversaram sobre os planos futuros. Você sabe que as coisas vão ser diferentes agora, disse ele. Não vai mais ter a vida simples e tranquila que vocês tinham antes. Different não quer dizer pior, respondeu ela. E além disso, você também não vai mais ter a vida de empresário rico e isolado que tinha antes. E não faz a menor falta, disse Rogério sinceramente. Antônia, posso perguntar uma coisa? Você tem certeza de que quer entrar nessa vida comigo? Vai ter responsabilidades grandes, pressão, pessoas te julgando. Antônia segurou as mãos dele com firmeza. Rogério, durante 3 anos eu limpei sua casa, vi como você vivia, ouvi suas conversas telefônicas, observei seus hábitos. Você nunca foi feliz naquela vida, mesmo não sabendo disso. É verdade. Agora eu vejo você de verdade feliz pela primeira vez. Trabalhando com as mãos, conversando com gente simples, fazendo planos que vão ajudar outras pessoas. Esse é o verdadeiro Rogério Tavares. E você gosta desse verdadeiro Rogério Tavares? O sorriso dela foi resposta suficiente, mas ela disse, eu me apaixonei por esse verdadeiro Rogério Tavares. Era a primeira vez que a palavra amor era mencionada explicitamente entre eles. Rogério sentiu o coração acelerar. Antônia Silva, disse ele solenemente, eu também me apaixonei. Por você, por sua família, por esta comunidade, por essa nova vida que descobri. Conceição apareceu na varanda carregando uma bandeja com 3 xícaras de chá. Desculpem interromper, disse ela com um sorriso maroto. Mas ouvi vocês falando em casamento? Ainda não chegamos nessa parte, mãe, riu Antônia. Pois então está na hora, disse a mulher sábia. Quando 2 pessoas se completam como vocês, não tem por que esperar. Rogério olhou para Antônia, depois para Conceição e finalmente sorriu. Dona Conceição tem razão, disse ele. Antônia, quer se casar comigo? O pedido de casamento ficou suspenso no ar da varanda, criando um momento de silêncio doce e expectante. Antônia olhou profundamente nos olhos de Rogério, vendo ali não mais o empresário perdido que havia salvado, mas o homem íntegro que descobrira através das adversidades. Sim, disse ela simplesmente, mas sua voz carregava toda a certeza do mundo. Sim, eu quero me casar com você, Rogério Tavares. Conceição bateu palmas de alegria, derramando lágrimas de felicidade. Minha filha vai se casar, e com um homem de verdade. Dona Conceição, disse Rogério, levantando-se para abraçar a futura sogra, a senhora me deu muito mais que uma casa para me esconder. Me deu uma família de verdade. E você, filho, nos deu esperança. Mostrou que ainda existem pessoas boas no mundo. Durante a noite, os 3 planejaram um casamento simples na própria comunidade. Seria uma celebração que refletisse os valores que Rogério havia aprendido a valorizar. Simplicidade, autenticidade e união verdadeira. Quero que seja aqui mesmo, na pracinha onde fizemos a festa junina, disse Antônia, com toda a comunidade presente. E eu quero que Kleber seja meu padrinho, acrescentou Rogério. Ele me ensinou mais sobre trabalho e dignidade em uma semana do que aprendi em anos de negócios. Os meses seguintes foram de transformação intensa.
A conversão da Tavares Construções em cooperativa foi concluída com sucesso e os primeiros projetos de responsabilidade social começaram a tomar forma. O projeto piloto na Vila São José virou realidade rapidamente. Rogério investiu recursos próprios para reformar 12 casas das famílias mais necessitadas, sempre com a participação ativa dos moradores no trabalho. Kleber coordenou as equipes mistas, formadas tanto por funcionários da cooperativa quanto por moradores do bairro que queriam aprender novas habilidades. É incrível ver a diferença que faz quando as pessoas sentem que são donas do próprio trabalho, comentou Zé Carlos durante uma das reformas. Todo mundo trabalha com mais vontade, mais carinho. Antônia desenvolveu um programa de capacitação profissional para jovens da comunidade. Em parceria com o Senai, oferecia cursos de pedreiro, eletricista e pintor, garantindo que os formandos tivessem emprego garantido na cooperativa. Senhor, quer dizer, Rogério, disse João, um dos jovens do primeiro curso, minha mãe não para de chorar de alegria. Diz que nunca pensou que eu ia ter uma profissão de verdade. Durante esse período, o julgamento de Vanessa, Marcelo e Dr. Augusto correu na justiça. Rogério compareceu a todas as audiências, não por vingança, mas para garantir que a justiça fosse feita. Dr. Augusto, demonstrando arrependimento genuíno, colaborou com a investigação e confessou todos os crimes. Recebeu 8 anos de prisão e perdeu permanentemente o direito de exercer a medicina. Marcelo tentou minimizar sua culpa, alegando ter sido manipulado por Vanessa. Mas as evidências de seus desvios financeiros eram irrefutáveis. Foi condenado a 12 anos de prisão por estelionato e formação de quadrilha. Vanessa, por sua vez, manteve-se irredutível até o final, negando as acusações e alegando que era vítima de uma conspiração. Durante seu depoimento final, olhou diretamente para Rogério. Você vai se arrepender, disse ela com frieza. Vai descobrir que uma faxineira nunca será suficiente para um homem como você. Vanessa, respondeu Rogério calmamente, descobri que você é quem nunca foi suficiente para alguém como eu. Antônia me mostrou o que é amor verdadeiro, coisa que você nunca soube dar. Vanessa foi condenada a 15 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado, estelionato e formação de quadrilha. Ao sair do tribunal após a sentença final, Rogério sentiu um peso enorme saindo de seus ombros. A justiça havia sido feita, e agora podia se concentrar completamente na nova vida que estava construindo. Como se sente? Perguntou Antônia, segurando sua mão enquanto desciam as escadas do fórum. Livre, respondeu ele. Completamente livre para ser feliz. 3 meses depois, numa tarde ensolarada, a pracinha da Vila São José estava decorada com flores simples e bandeirinhas coloridas. Toda a comunidade se reunira para o casamento de Rogério e Antônia. O noivo usava um terno simples, mas elegante, escolhido por Conceição numa loja do centro da cidade. A noiva vestia um vestido branco costurado por Dona Marlene, que se revelara uma excelente costureira. Kleber, orgulhoso em seu papel de padrinho, ajudou Rogério a ajustar a gravata. Nervoso? Perguntou ele. Ansioso, respondeu Rogério. Ansioso para começar oficialmente esta nova vida. Do outro lado da pracinha, Conceição ajudava Antônia com o véu simples mas lindo, que emoldurara seu rosto radiante. Minha filha, disse a mãe emocionada, nunca vi você tão bonita e feliz. É porque nunca fui tão feliz, mãe. Rogério me mostrou que posso ser muito mais do que sempre pensei que fosse. A cerimônia foi conduzida pelo padre da igreja local, um homem simples que conhecia toda a comunidade. Não havia luxos ou formalidades excessivas, apenas o essencial. 2 pessoas que se amavam, rodeadas por pessoas que as amavam. Quando chegou o momento dos votos, Rogério falou primeiro. Antônia, você me salvou de uma vida que eu pensava ser minha, mas que na verdade era uma prisão dourada. Me mostrou que a verdadeira riqueza está nas relações humanas, no trabalho honesto, no amor genuíno. Prometo ser sempre o homem que você me ajudou a descobrir que eu realmente sou. Antônia, com lágrimas de felicidade, respondeu. Rogério, você me mostrou que posso sonhar além do que pensava ser possível. Me deu uma família maior, uma missão maior, um amor maior do que jamais imaginei.
Prometo estar sempre ao seu lado, construindo juntos um mundo melhor para nossa comunidade. Quando se beijaram como marido e mulher, a comunidade inteira explodiu em aplausos e gritos de alegria. Seu Nivaldo soltou fogos de artifício artesanais, e as crianças jogaram pétalas de flores colhidas nos quintais das vizinhas. A festa que se seguiu foi simples mas calorosa. Feijoada preparada coletivamente, samba tocado por músicos locais, e a alegria genuína de pessoas que celebravam não apenas um casamento, mas uma vitória da honestidade sobre a mentira. Discurso, discurso! Gritaram os convidados quando os noivos cortaram o bolo caseiro feito por Dona Fátima. Rogério se levantou, segurando a mão de Antônia. Amigos, começou ele, há 6 meses eu era um homem rico em dinheiro, mas pobre em tudo o que realmente importa. Vocês me ensinaram o valor da comunidade, da solidariedade, do trabalho digno. Hoje, não sou apenas um empresário. Sou membro desta família grande que é a nossa Vila São José. E nosso trabalho está só começando, acrescentou Antônia. A cooperativa vai crescer, os projetos sociais vão se expandir e juntos vamos mostrar que é possível fazer negócios pensando no bem comum. Zé Carlos se levantou com uma cerveja na mão. Um brinde ao patrão que virou gente e à patroa que sempre foi gente. Um brinde à família Tavares Silva, completou Conceição. 2 anos depois, a transformação era visível por toda a Franca. A cooperativa Tavares Silva havia se tornado referência em responsabilidade social, empregando mais de 100 pessoas e desenvolvendo projetos habitacionais para famílias de baixa renda. O Centro de Capacitação Profissional da Vila São José formava 2 turmas por ano, e seus egressos eram disputados por empresas de toda a região. Antônia havia se tornado uma liderança respeitada, palestrando em universidades sobre negócios sociais e desenvolvimento comunitário. Rogério, por sua vez, descobrira uma vocação para o ensino. Nas horas vagas dava aulas de empreendedorismo social para jovens universitários, sempre enfatizando que o sucesso verdadeiro se mede pelo impacto positivo na vida das pessoas. Professor Rogério, disse uma de suas alunas após uma palestra, como o senhor conseguiu fazer uma mudança tão radical na sua vida? Não fui eu quem mudei, respondeu ele pensativo. Apenas parei de fingir ser quem não era e comecei a ser quem sempre deveria ter sido. Em uma tarde especial, Rogério e Antônia inauguraram o projeto mais ambicioso da cooperativa, um conjunto habitacional de 50 casas populares, construído com recursos próprios e mão de obra local. Casa própria, chorava Dona Eunice, a professora aposentada, cujas reforma havia sido uma das primeiras obras de Rogério como pedreiro. Aos 70 anos, finalmente minha casa própria. Durante a cerimônia de entrega das chaves, Conceição, agora com 68 anos, subiu ao pequeno palco improvisado. Gente, disse ela com a voz embargada, quando minha filha trouxe um homem rico fugindo para nossa casa, eu pensei, vai dar problema. Mas descobri que às vezes Deus usa os problemas para criar milagres. Milagre como este conjunto habitacional, continuou ela, apontando para as casas novas, onde 50 famílias vão realizar o sonho da casa própria. Milagre como minha filha, que saiu de faxineira para diretora de uma empresa próspera, disse olhando orgulhosa para Antônia. E milagre como o Rogério, que descobriu que ser rico de verdade é tornar outras pessoas ricas também. A plateia aplaudiu emocionada. Naquela noite, Rogério e Antônia caminharam pelas ruas da Vila São José, agora iluminada por novos postes instalados pela prefeitura em parceria com a cooperativa. As casas reformadas exibiam jardins cuidados, as crianças brincavam seguras nas calçadas limpas e os vizinhos conversavam animadamente em suas varandas. Sabe o que mais me emociona? Disse Antônia, parando em frente à casa onde morara com a mãe quando salvou Rogério. O quê? Ver que cada pessoa aqui tem esperança no futuro. Trabalho, casa própria, filhos estudando, projetos de vida, isso não tem preço. E pensar que quase perdi tudo isso por causa da ambição de pessoas que só pensavam em si mesmas, refletiu Rogério. Mas não perdeu, e sabe por quê? Por quê? Porque no fundo você sempre foi uma pessoa boa. Só precisava descobrir isso. Conceição os aguardava na varanda com chá quente e bolo caseiro.
uma rotina que se mantivera mesmo depois que eles se mudaram para uma casa própria no mesmo bairro. Trouxe uma notícia, disse ela com um sorriso misterioso. Que notícia, mãe? Perguntou Antônia. A Rosa, prima que trabalha no hospital, me contou que tem uma moça lá perguntando sobre a cooperativa. Uma tal de Carla, que trabalhava para aquele doutor safado. Rogério se lembrou imediatamente. Carla, a secretária de Dr. Augusto, que havia fornecido evidências cruciais para desmascarar a conspiração. Ela está procurando emprego? Perguntou Antônia. Pelo jeito, sim. Parece que ninguém quer contratar alguém que trabalhou para um médico que foi preso. Isso é injusto, disse Rogério. Ela nos ajudou. Arriscou o próprio emprego para fazer a coisa certa. Amanhã vou procurá-la, decidiu Antônia. Nossa cooperativa sempre tem espaço para pessoas honestas. No dia seguinte, Carla foi contratada como assistente administrativa da cooperativa. Sua primeira tarefa foi ajudar a organizar um projeto ainda mais ambicioso, uma escola técnica que ofereceria cursos gratuitos de construção civil, marcenaria e eletricidade para jovens de baixa renda. É impressionante, comentou Carla durante sua primeira semana de trabalho, como vocês conseguiram transformar uma empresa tradicional numa força de mudança social. O segredo, explicou Antônia, é nunca esquecer de onde viemos e para quem trabalhamos. 3 anos após o casamento, Rogério e Antônia receberam um convite inesperado. O governador do estado queria conhecer pessoalmente a Cooperativa Tavares Silva, considerada modelo nacional de empresa social. É uma honra recebê-los, disse o governador durante sua visita. O trabalho de vocês está mudando a forma como pensamos sobre responsabilidade empresarial. Obrigado, governador, respondeu Rogério. Mas nosso maior prêmio não vem de reconhecimentos oficiais. Vem de ver famílias inteiras saindo da pobreza através do trabalho digno. E de saber, acrescentou Antônia, que cada jovem formado em nossos cursos leva para casa não apenas uma profissão, mas também esperança e dignidade. Naquela noite, depois que o governador partiu e a agitação da visita oficial passou, Rogério e Antônia se sentaram na varanda de casa, olhando para as estrelas. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou ela. De nada, respondeu ele sem hesitar. Mesmo da traição da Vanessa e do Marcelo. Se não fosse por isso, nunca teria descoberto minha verdadeira vocação. E qual é sua verdadeira vocação? Ser feliz fazendo outras pessoas felizes. Descobri que essa é a única forma de riqueza que realmente vale a pena. Antônia riu baixinho. Quem diria que um empresário rico ia aprender o sentido da vida com uma faxineira pobre? Quem diria que uma faxineira ia se descobrir uma líder nata e uma empresária visionária? Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, apenas aproveitando a paz da noite e a satisfação do dever cumprido. Sabe de uma coisa, Antônia? O quê? Nossa história poderia inspirar outras pessoas. Mostrar que é possível recomeçar, que é possível transformar a adversidade em oportunidade, que é possível fazer negócios pensando no bem comum. Como assim? Talvez devêssemos compartilhar nossa experiência, contar para o mundo como o amor verdadeiro e a honestidade podem vencer qualquer conspiração, qualquer traição. Antônia sorriu, entendendo perfeitamente o que o marido queria dizer. Você tem razão. Quantas pessoas não estão passando por situações parecidas com a sua? Quantas não precisam ouvir que é possível recomeçar? E quantas faxineiras, pedreiros, trabalhadores simples não precisam saber que também podem ser protagonistas de suas próprias histórias? Conceição apareceu na varanda, como sempre fazia, quando percebia que os dois estavam tendo uma conversa importante. Do que vocês estão falando? Perguntou a sogra querida. Estávamos pensando em compartilhar nossa história, mãe, para inspirar outras pessoas. Ótima ideia, aprovou Conceição. História bonita como a de vocês precisa ser contada. Pode ajudar muita gente que está passando por dificuldades. E sabe o que seria mais legal? Acrescentou Antônia, animando-se com a ideia. Contar de um jeito que as pessoas sintam que fazem parte da história, que se emocionem de verdade. Como aqueles programas de rádio que minha mãe escutava, lembrou-se Rogério. Histórias que prendem a atenção do começo ao fim. Exato, concordou Antônia. Queridos ouvintes,
Esperamos que nossa história os tenha tocado profundamente e mostrado que, mesmo nas situações mais difíceis, sempre há esperança para recomeçar. O amor verdadeiro, a honestidade e a coragem de fazer o que é certo podem transformar qualquer adversidade em vitória. Conceição bateu palmas emocionada. Fala mais, filha. Para continuar acompanhando histórias inspiradoras como esta, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e dar aquele like carinhoso. Todos os dias trazemos relatos únicos que mostram a força do ser humano para superar desafios e encontrar a felicidade verdadeira. E não deixem de comentar, completou Rogério, entrando no espírito da coisa. Contem suas próprias histórias de superação. Compartilhem suas experiências. Juntos podemos criar uma corrente de positividade e esperança que alcance cada vez mais pessoas. Os esperamos sempre por aqui, finalizou Antônia com um sorriso, porque acreditamos que cada história de amor e perseverança merece ser contada e celebrada. Eles riram juntos, imaginando como seria bom se sua história pudesse realmente inspirar outras pessoas a nunca desistir de buscar a felicidade verdadeira. 5 anos depois da primeira noite em que Rogério dormiu no colchão da sala de Conceição, a vida havia se transformado completamente. A cooperativa Tavares Silva empregava mais de 300 pessoas. A escola técnica formava 100 jovens por ano e o conjunto habitacional havia crescido para 200 casas. Mais importante que os números, porém, era o impacto humano. Famílias inteiras haviam saído da pobreza. Jovens descobriam vocações profissionais. Crianças cresciam com perspectivas de futuro que seus pais nunca tiveram. Em uma tarde especial, Rogério e Antônia inauguraram o projeto mais querido de todos, um centro cultural comunitário com biblioteca, sala de informática e teatro para apresentações locais. Este centro, disse Antônia durante a cerimônia de inauguração, representa nosso sonho maior, que toda criança desta comunidade tenha acesso à cultura, à informação, à arte, que possa sonhar além do que sua condição social sugere, e que possa descobrir, acrescentou Rogério, como nós descobrimos que não importa onde você nasceu ou de onde veio. O que importa é aonde você quer chegar e o que está disposto a fazer para chegar lá. Entre a plateia estavam rostos familiares que haviam acompanhado toda a jornada. Kleber, agora coordenador-geral da cooperativa, Zé Carlos, supervisor de obras sociais, Dona Eunice, bibliotecária voluntária do novo centro, e dezenas de outras pessoas que haviam encontrado em Rogério e Antônia não apenas patrões, mas verdadeiros líderes comunitários. Conceição, agora com 70 anos e mais sábia do que nunca, observava tudo com o orgulho de quem havia criado não apenas uma filha, mas uma família inteira de pessoas dedicadas ao bem comum. Naquela noite, depois das festividades, Rogério e Antônia caminharam uma última vez pelas ruas onde tudo havia começado. A pequena casa onde ele se refugiara ainda estava lá, agora habitada por uma jovem família que participava dos programas da cooperativa. "Sabe o que mais me emociona em toda essa história?" disse Antônia, parando exatamente no local onde havia puxado Rogério para dentro do armário de limpeza 5 anos antes. "O quê?" "Pensar que se eu não tivesse tido coragem naquele momento, nada disso teria acontecido. Você teria sido internado. Eu continuaria sendo apenas uma faxineira. E centenas de famílias não teriam tido a chance de mudar de vida. E se eu não tivesse ajudado sua mãe anos antes, você nunca teria arriscado seu emprego para me salvar", completou Rogério. "É como se tudo estivesse conectado desde o princípio." "Destino?" perguntou ela. "Não sei se destino. Mas sei que quando você faz o bem sem esperar nada em troca, esse bem volta multiplicado." Eles se abraçaram ali mesmo, no local onde tudo começara, celebrando silenciosamente não apenas sua vitória pessoal, mas a transformação de toda uma comunidade. A história de Rogério Tavares e Antônia Silva havia se tornado lenda em Franca. Contada e recontada, adaptada e reinterpretada, mas sempre mantendo sua essência, que o amor verdadeiro e a honestidade podem vencer qualquer adversidade e que a verdadeira riqueza está em compartilhar a prosperidade com quem mais precisa. E assim, sob as estrelas da Vila São José,
termina a história do empresário que perdeu tudo para descobrir o que realmente importava e da faxineira corajosa que se tornou líder de uma revolução silenciosa de dignidade e esperança. Uma história de amor, superação e transformação que prova que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há uma luz esperando para brilhar. Basta ter coragem para segui-la.